Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar sobre o relatório gerencial de maio de 2022 do fundo GGR Coppevi Renda, fundo de investimento imobiliário, um fundo de logística, né? Tem o seu código de negociação na B3 aí GGRC11. Então a gente vai ver, né, todos os meses aqui a gente faz acompanhamento de GRC11, acompanhando aí o que a gestão está fazendo, o que acontece pelo fundo, né? Estão fazendo aqui, né, uma leitura e uma análise crítica sobre os acontecimentos, tá bom? Então fique conosco se você gosta desse tipo de assunto. FIIs e FIAGROS é o principal que a gente fala aqui no canal, tá? Então se inscreva aí no canal, dê essa força pra gente, deixa o seu like também, tá? E compartilhe com a gente se você é cotista do GGRC, né, para saber aí, né, se você é um dos cotistas e se está acompanhando com a gente aqui a gestão, tá? E esse relatório, inclusive, vai estar na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura aí mais apurada e também o nosso link no grupo do Telegram, tá? Então se inscreva lá em curta distância, faça suas indicações de vídeo também, né? Pelos comentários e lá pelo Telegram, tá bom? Então vamos lá, o GGRC11, né, que aí publicou seu relatório, né, na semana passada. Então aí por conta de uma gripe, né, tô com muitos relatórios aí atrasados, tá? Mas estou aí me recuperando, né? Tava ruim com relação à tosse, né? Mas estamos aí. E vamos ver aqui então o objetivo do fundo, né? Para quem não conhece, tá aqui na primeira vez do canal, né? E aí não conhece qual é o objetivo do GGRC, ele investe principalmente em imóveis do segmento industrial e logístico, tá? Ele tem uma característica muito peculiar com relação aos outros fundos de logística, ele só faz contratos de locação atípica, é a finalidade do fundo lá, tá? Então todos os contratos que ele tem hoje no seu portfólio, né, com os seus inquilinos, são contratos atípicos, né? Que aí são contratos que têm uma característica própria, né? Ele não é regido por exemplo, pelo Código Civil. Então tem algumas cláusulas que são atípicas à legislação, né? Que aí é comum entre o locatário e o locador, né? E isso dá por exemplo, algumas proteções financeiras para o fundo, né? Porque aí são imóveis que normalmente requer alguma adaptação para o inquilino, né? Então essas adaptações o fundo recupera esse investimento através dessas locações atípicas e aí que qualquer tipo de rescisão, normalmente o locatário tem que pagar todas as prestações vincendas, né? Então essa é a característica do contrato atípico, né? Então, ele tem a finalidade de contrato atípico ou venda do próprio imóvel, né? Inclusive, tem uma notícia falando sobre isso com alguns interessados nos imóveis do fundo. Hoje, o fundo possui, então, 20 contratos de locação. Se eu não me engano, são 19 imóveis. São 20 contratos, 19 imóveis, se eu não me engano. São 397 mil metros quadrados de área bruta locável, todos aí construídos, né, ou área construída, né, e tenham aí inclusive também reforma e 100% dos contratos são, como eu falei, são atípicos, então o fundo cumprindo a sua política. Ele quer um fundo administrado pela Zagros Capital, gerido, né, pela Zagros, administrado pela Capital Security Service e escriturado pela Vortex. Algumas informações aqui, né, com encerramento, por exemplo, de maio, né, o relatório é de maio. O fundo, por exemplo, ele tem desde abril de 2017, então o fundo aí fez aí 5 anos, né, de mercado, tem mais de 7 milhões e 700 mil cotas emitidas, o valor patrimonial dele é 130,44, teve algumas quedas, né, no valor patrimonial nesses últimos meses, né? Por exemplo, em dezembro, acho que ele fechou a 134 de valor patrimonial, então teve uma queda, né, com relação aos imóveis. E o patrimônio líquido dele é mais de 1 bilhão, tá? Mas o valor de mercado faz com que ele não fique um fundo bilionário a valor de mercado. Ele está com 839 milhões de valor de mercado, o valor de mercado aqui que encerrou a 108,22. Então o fundo está com um desconto aí interessante, né? Um fundo de logística industrial com grandes inquilinos aí no seu portfólio, está com um desconto interessante. Chegou a estar mais barato, inclusive, a 102, 103 reais. Inclusive foi o momento que eu reentrei no fundo, né? Já tive cotas anteriores e tinha vendido e reentrei no fundo, então
a ele a R$ 103, R$ 104 reais. Hoje ele possui mais de 94.900 cotistas, eu sou um deles, e se você também é, todos os meses a gente faz aqui a leitura do GGRC, tá? Acompanhando a gestão, se inscreva aí, ative o sininho para você não perder. O código de negociação dele na bolsa é o GGRC11, volume mensal, né, aquela liquidez no mercado, 24 milhões foi a liquidez no mercado, né, a liquidez mensal no mercado no mês de maio. Ele tem uma taxa de administração de 1,10%, paga proventos mensais, já fez 4 emissões, inclusive estava para fazer a quinta e foi cancelada. Tem essa notícia também aqui nesse relatório. O último provento pago, 93 centavos, foi um dos melhores proventos que eu já vi no fundo, né? E tem estado com proventos né, crescentes, por conta inclusive também de algumas revisões, algumas renovações ou reajustes, né, contratuais, 100% de presença no pregão e o prazo médio dos contratos, quase 7 anos de prazo médio. Então vamos continuar aqui. Aqui são as notícias, né, as últimas notícias, inclusive a última foi no dia 6 de junho, fato relevante, comunicando o cancelamento da quinta emissão de cotas. Aqui os comentários iniciais ou os comentários do gestor, ele fala aqui sobre a distribuição então, né? Fundo distribuindo aí 93 centavos por cota, que dá um yield aí de 0,85% no mês e anualizado mais de 10,3%, considerando o fechamento de 108,22. O fundo ele fala aqui sobre a questão da distribuição mensalmente de 95% do projetado. Então ele fala que a gestora está distribuindo esses 95% mínimo legal, né, nesse primeiro semestre. Então provavelmente não vai ter nenhuma surpresa com relação à distribuição para o próximo mês, que já é o mês de junho, encerramento de semestre, né? Vai manter aí, então provavelmente o mesmo nível de provento. Bom, ele fala aqui também sobre a gestora receber algumas propostas, que nem eu falei lá em cima, né? Alguns interessados aí nos imóveis do fundo. Alguns já foram até descartados, né? Já se declinou algumas propostas, mas tem algumas que o fundo ainda está analisando, tá? Já que o fundo tem o objetivo tanto da locação quanto da venda, se tiver um ganho de capital interessante para o cotista, né? Para o fundo. Ele fala também sobre que ele optou pelo cancelamento da quinta emissão de cotas, seria uma oferta restrita, né? E ele fala que o principal motivo foi o formato da oferta e os custos não seriam benéficos para o cotista nesse momento. Provavelmente o fundo caiu muito de preço, né? E provavelmente também, eu não lembro o valor, mas ia ser muito abaixo do valor patrimonial essa subscrição, o que é prejudicial realmente para o cotista. Em maio ele fala que foi negociado então 1,1 milhões de volume de negociação no mercado secundário por dia. Foi a média diária aí, 1,1 milhões, né? Então o fundo tem uma liquidez aí baixa, né? Não muito alta. São 94 mil cotistas, né? Mas quem tem normalmente não desfaz, né? E né, o fundo inclusive teve um crescimento na quantidade de cotistas em 1,3%. Ele fala que sobre 94.900 investidores entre pessoas físicas e jurídicas, mostrando um crescimento então de 1,3% nos últimos 12 meses. Bom, pelo portfólio, ele fala que sobre as obras concluídas, né, lá no Igor Burgman, então só falta lá a instalação da parte elétrica, inclusive o locatário já fez as instalações dos equipamentos, falta só mesmo a parte elétrica. Com relação a Covolan, né, uma empresa aí que está inadimplente com o fundo já há algum tempo, já está judicializado, teve uma ação de execução, inclusive, né, para a Covalan e seus fiadores, né, então está aí esse imbróglio jurídico ainda aí complicado. Quanto às visitas técnicas, a equipe de engenharia aí visitou o portfólio, principalmente no fundo Igor Burgman, então no próximo relatório vai falar sobre a questão da visita técnica, né? E aqui são as fotos dessa obra aí no Igor Burgman, finalizando, já finalizada praticamente, né? E aí aguardando a questão da extração da parte elétrica. Sobre a distribuição dos resultados, então ele fala sobre a distribuição dos 93 centavos por cota, né? É interessante o provento, ele anuncia normalmente no primeiro dia útil posterior ao encerramento do mês que ele faz referência,
e paga 5 dias úteis depois, né? Ou paga no sexto dia útil. No sexto dia útil do mês subsequente. O fundo não apresenta vacância, né, no seu portfólio. Está distribuindo aí o mínimo de 95%, né, conforme a lei. Então o fundo aí está saudável, vamos dizer assim. Aqui é a tabela, né, da DRE gerencial. O fundo então mantendo os valores de locação, aumentando inclusive um pouquinho em relação aos 2 meses anteriores, mas mantendo a expectativa, né? Renda fixa também teve uma melhora aqui também em relação ao mês anterior. Aqui são as despesas do fundo, né? Então tem aqui a despesa, por exemplo, a taxa de administração e gestão, né? A despesa financeira, normalmente são serviço da dívida que o fundo tem, né? Alguma dívida que o fundo tem, ele recai sobre as despesas financeiras. E o fundo com um resultado aí no mês de maio de 7,2 milhões, o que dá aí mais de 90% de margem líquida, né? O que sobra da receita após pagar as despesas do fundo, né? Então, um fundo com uma margem interessante, inclusive nem distribuiu tudo, né? Distribuiu, ainda fez aí um caixa de 859 mil reais, né? E distribuiu 93 centavos. Bom, vamos lá então. Aqui é a questão da evolução dos dividendos, né? O fundo, como eu falei, tem pago dividendos crescentes, né? O resultado tem sido bom. Aqui em relação ao resultado por locatário, a gente vê que o locatário que tem maior participação na receita é a Ambev, 17 centavos por cota foi a participação dela na receita no mês de maio. Outra aqui que tem uma participação relevante é a Lasa. Então são as duas principais receitas do fundo, né? E semestralmente também a Ambev disparada aqui, o locatário com maior participação na receita. Quanto à rentabilidade, fundo que teve aí rentabilidade positiva, né, no mês de maio, porém em relação ao valor da cota foi negativa em mais de 0,5%, né? Ele compensou pela distribuição de 0,86% e praticamente manteve o mesmo crescimento do IFIX nesse período, né? Então, acompanhando a carteira do IFIX, o GGRC praticamente com o mesmo percentual de rentabilidade positiva. O IPCA nesse período, inclusive, foi aí, 0,47%, então uma queda muito boa aí em relação ao IPCA, né? A inflação aí retraindo um pouquinho aí no mês de maio, né? E inclusive isso pode ter impactos nos fundos de CRI, tá? Na distribuição aí para o próximo mês. Teve um boom muito grande aí, né, na distribuição de maio por conta do IPCA de março e abril, mas abril e maio já vai ter uma redução bastante relevante, ao meu ver, na distribuição. Rentabilidade desde o início, então o fundo está com uma rentabilidade com o valor da cota mais rendimento de 55,5%. Ele faz o comparativo aqui do valor da cota, do IFIX, né? Então está com uma rentabilidade muito superior que os indexadores que normalmente faz menção. Aqui é o número de cotistas que reduziu, né, em relação a dezembro, reduziu, mas já está se recuperando novamente, né, mas teve uma redução em relação a dezembro, ainda está com um valor abaixo de cotistas que estava em dezembro. E aqui o volume mensal, né, o volume de negociação mensal, 24 milhões foi o volume de negociação mensal no mês de maio, aumentou um pouquinho em relação a abril, mas mesmo assim ainda está num dos menores patamares dos meses anteriores, né, como a gente verifica aqui. E o valor da cota está ali permanecendo, né, abaixo dos R$110 já desde fevereiro, né? Depois que teve a queda lá de outubro, novembro, o fundo teve uma recuperada aqui, né? Chegou a R$115, mas depois teve uma queda em janeiro novamente, janeiro para fevereiro, e aí o fundo mantendo abaixo dos R$110 já desde então. Muito abaixo também do valor patrimonial, né? E aqui é o cronograma de reajustes, então o fundo teve um reajuste interessante em abril, né, 19%. Agora o próximo reajuste que vai ter aqui mais relevante é o de junho, 13,8%. Então, tendência que também a receita dá uma aumentada aí com relação a esse reajuste contratual. Dentro da tipologia, né, já que é um fundo que investe em logística industrial, a participação em cada um desses segmentos, né, é meio a meio praticamente, né?
Comércio varejista e siderurgia e petroquímica são os principais segmentos, ramos de atividade, né? Tem aqui também alimento e bebida, têxtil também com uma participação relevante também. Os índices de reajuste, então a gente verifica aqui que 93,8% são reajustados os contratos, né? São reajustados pelo IPCA, pequena parcela aqui pelo INPC e pelo IGPM. E dentro dos vencimentos dos contratos, todos vencem a partir de 2025, né? 25% vencem em 2025, 23% em 2027, 16% em 2028 e a maioria vencendo somente a partir de 2030. Aqui é os critérios de locação, você pode fazer uma lida nessas políticas aqui de investimento do fundo, né? Como eu falei, o fundo tem uma característica de fazer só contratos atípicos, então tem algumas características, né? Questão de prazo, tem um prazo mínimo, né? De recuperação, cap rate, então tem toda ali essa questão dos contratos. Aqui são os ativos, então a gente separa aqui entre os galpões logísticos e os industriais. Então a gente verifica aqui que inclusive uma das características do fundo são ativos monousuários, né? Monoinquilinos. Então aqui é um para Ambev, outro para Ambev, né? Ambev que tem uma ocupação bastante relevante, por isso mesmo tem a maior participação na receita do fundo. Só aqui tem 3 imóveis logísticos, Hering, Loja Americana, Moinho Guaçu, né? Empresas aí então já renomadas no mercado. Moinho Guaçu também que tem 2 imóveis, Nicei, né? Então o fundo aqui tem 11 imóveis logísticos, né? Suzano também aqui em Campinas. 11 imóveis logísticos, então tem aqui as características, você pode baixar o relatório, ver o vencimento de cada contrato, qual o valor do aluguel de cada um deles, tá? Tá aqui também especificando, né? Qual o pé direito e tal. E os imóveis industriais também, que são 9 imóveis industriais. Tem aqui, ó, 9 imóveis industriais. Tem a Etra, que tem a maior participação entre esses imóveis industriais em valor de receita, né? Ó, a receita do aluguel desse imóvel é 820 mil reais, né? Então o valor do aluguel por mês dá aí 37,07 reais por metro quadrado. Então você tem todas essas informações aqui por ativo, tá? Por imóvel aí, por inquilino. E a gente vê essa característica do fundo, né? A característica de ser ativo monoinquilino, os ativos de monoinquilino. Essa Covalã é que tem aí uma questão de inadimplência com fundo e tem um valor de aluguel muito alto, né? 940 mil, então o fundo está perdendo um valor aqui muito grande se não estiver recebendo esse contrato aqui, que eu acho que é esse aqui, né? E que tem um vencimento somente em 2034, né? Então vamos continuar acompanhando essa questão dessa inadimplência. Então aqui são os 20, né? 20 inquilinos, 20 na verdade contratos. A gente verifica que tem inquilino que ocupa mais de um imóvel, a Ambev ocupa 3, né? Aqui a gente vê também tem também uma que ocupa 2 imóveis. De cara assim não estou conseguindo ver. Mas tem uma que ocupa 2 imóveis também, aqui o Moinho Guaçu, se eu não me engano. O Moinho Guaçu está aqui, né? 3,18. Então, são aí 20 contratos de locação e 18 inquilinos, né? 18, por aí, deve ser de 15 a 16 inquilinos normalmente, tá bom? Então é isso aí, relatório gerencial do GGRC11, Fundo de Logística Industrial, que na minha opinião é um ótimo fundo aí que difere da característica dos outros fundos de logística. Então é uma forma de você diversificar investindo na logística, inclusive, né? Você diversifica aqui na característica contratual dos imóveis e dos contratos, né? Então, é uma característica dentro dos imóveis de logística. Então, é uma forma de você diversificar, então, entre esse tipo de ativo, tá bom? Eu tenho o GGRC11, gosto do fundo, né? Pretendo aumentar minha posição assim que ele baixar um pouquinho de preço, né? Já que os outros fundos de logística também estão em queda. Então, vou esperar ele cair um pouquinho mais, apesar de estar muito descontado no mercado, tá? Que para mim é um fundo para longo prazo com relação à característica dos seus contratos e as empresas que a compõem também, que são empresas aí renomadas, muito antigas já no mercado, tá bom? É isso aí, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, baixe o relatório
no link, né, que vai estar na descrição desse vídeo, tá bom? Compartilhe com a gente se você é cotista do GGRC11 e também se inscreva lá no nosso grupo do Telegram, tá? O link também está na descrição do vídeo e conheça a nossa área de membros para você também ajudar a gente aqui no canal, tá bom? E aproveitar alguns benefícios que a gente está concedendo aí. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.